Existia um propósito no coração de Deus ao enviar Jesus para restaurar. É um projeto de restauração da condição humana em conexão com o Pai. Esse foi o atributo que Jesus veio revelar. Então, Deus, ele sempre vai usar o que você tem. Entenda que Deus colocou em você dons e talentos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai. Ele colocou em você esses dons, esses talentos, já sabendo qual era o seu propósito e em prol de um propósito. E aí, as maiores oportunidades de negócio com a cultura do reino no novo normal. Um novo tempo, uma nova fase, uma nova era se inicia. Como muitas vezes aconteceu na humanidade, na Revolução Industrial, quando se precisou construir pessoas, treinar pessoas em massa para atender a indústria que estava surgindo. Hoje também nós temos um novo normal. Na realidade, existe uma confusão aí, esse nome, né, o normal e o comum. A gente vai falar um pouco disso hoje, mas hoje a gente vai falar sobre essas oportunidades de negócio que existem com a cultura do reino. Entenda que Deus sempre vai usar o que você tem. O importante dessa aula, desse conteúdo é o seguinte, é que você entenda que Deus sempre vai usar o que você tem. O reino, ele precisa ser propagado. Esse foi o ID de Jesus. E para nós que somos filhos, que somos cristãos, nós devemos fazer tudo como se fizéssemos para o Senhor. Nós devemos colocar toda a nossa energia, todo o nosso foco em propagar o Evangelho, em tudo que a gente faz. A grande questão é que nós dividimos entre a vida secular e a vida sagrada, a vida para Jesus, e aí acabamos separando o ministério do empreendedorismo, o ministério da vida profissional. Quantas pessoas já escutei falando assim, não, na minha vida secular eu sou vendedor e na minha vida ministerial eu sou diácono ou eu sou pastor. E eu confesso que eu sempre achei esse papo muito estranho, porque para mim nós somos um só. Jesus morreu por filhos, morreu por pessoas, não por coisas, não por funções, por missões, mas sim ele morreu por propósito. Existe um propósito no coração de Deus ao enviar Jesus para restaurar. É um projeto de restauração da condição humana em conexão com o Pai. Esse foi o atributo que Jesus veio revelar. Então, Deus, ele sempre vai usar o que você tem. Entenda que Deus colocou em você dons e talentos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai. Eu tenho conversado muito com professores e eu gosto muito de dar esse exemplo porque para mim é muito nítido. Educação é uma das áreas que mais vai crescer nos próximos anos. Para quem? Para os professores. Para as escolas, elas estão de cabelo em pé. Eu tenho conversado com diretores de escolas, com donos de escolas. E sabe o que eu tenho mais escutado? É que Yuri, eu não sei o que eu vou fazer. Existe um movimento da população, um movimento em direção à escola pública. Porque na cabeça do pai ele fala, não faz sentido eu pagar R$3.000 de mensalidade, R$2.000 de mensalidade, e meu filho ficar em casa, assistindo vídeos pela internet. Então é melhor eu pegar, colocar ele na escola pública que eu não pago nada, ele vai assistir do mesmo jeito, e eu contrato um professor que vai cuidar dele, que vai ensinar para ele as coisas que ele realmente precisa aprender, como português, matemática, coisas essenciais para ele passar no Enem, para ele ter uma profissão. Entenda, se você é escola e você não se redesenvolver, se você não se reinventar, você vai perder seus professores, você vai perder seus alunos. Se você é professor, a oportunidade está aí. Hoje você atende quantos professores? É só você pensar, um professor tem quantos alunos na sala? Vamos colocar aí que ele tem 30 alunos. Se cada aluno paga R$3.000, vamos botar R$2.000 para ficar mais
mais claro, mais nítido, né? R$ 2.000 vezes 30 dá R$ 60.000. Ele, como professor, tem um mercado potencial que já conhece ele de R$ 60.000. Quanto que um professor ganha por mês? Agora, se você desenvolve um programa de desenvolvimento de crianças, de jovens, de adolescentes, para ensinar o que essas crianças, jovens e adolescentes precisam, o pai coloca na escola pública e te contrata. Você vai ganhar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais do que você ganha hoje fazendo a mesma coisa e trabalhando muito menos, cuidando de menos alunos. Yuri, mas não pode porque o MEC... Para, crente. A arte de resolver problemas, não é de criar, não é de parar diante dos problemas. Não use os problemas para justificar a sua paralisia. Você precisa criar e resolver problemas todo dia. Você tem que ser um solucionador de problemas. Crie o problema e resolva o problema. Então toda vez que vier na sua mente assim, mas tem a questão do MEC, tá? Vai olhar, crente, vai pesquisar. O homeschooling já saiu. A minha pergunta é, você acha que os pais vão ensinar os filhos? Não vão, eles não têm essa competência, mas você tem. Olha que baita oportunidade. Só que você continua, muitas vezes, enraizado no velho mundo. Vou te dar outro exemplo, não ficar só nos professores. A pessoa ela quer ter uma pizzaria. Eu sempre falo, você quer ter uma pizzaria? Qual é a parte da pizzaria que você pode ter hoje? Responda, anota essa pergunta aí. Qual que é a parte da pizzaria, ou qual que é a parte da padaria, ou qual que é a parte da loja de roupa, ou qual que é a parte da loja de joia, qual que é a parte do cosmético que você pode ter hoje? Hoje, estou falando hoje, próximas 24 horas. Então é exatamente essa parte que você vai executar hoje. Você pode fazer uma pizza e vender uma pizza, então faça isso. Pra você testar, ouvir o cliente, ver se as pessoas gostam da sua pizza, criar um diferencial competitivo, dá tempo de papai fazer o download para você de uma pizza nova, de uma massa nova, de uma receita nova, de um fornecedor novo de joias, de cosméticos. Mas execute hoje a menor parte da sua ideia. E quando você executar, Deus vai ampliando a sua visão. Agora, não adianta você olhar para hoje com os seus olhos do passado. Antigamente, para você ter uma pizzaria, sabe o que você precisava fazer? Alugar uma loja, montar todo o maquinário, cozinha industrial, forno, se fosse uma pedra, a lenha, para fazer a pizza. Você tinha que contratar funcionários, você tinha que contratar prataria, você tinha que contratar um monte de coisa. Você gastava uma grana, uma nota para começar o seu negócio. Hoje você começa o seu negócio com o celular na mão. Agora imagina se você puder pegar esse produto, imprimir nele o reino e todo produto que você entrega o reino. Por exemplo, tem uma mentoreada minha que ela faz protetor de porta. Nós criamos esse produto, na verdade nós não criamos, né? Eu só estou ajudando ela a estabelecer o produto. Sabe por quê? Porque ela ganhou isso num sonho. Tem aquele versículo, Deus dá aos seus enquanto dormem. Quantas soluções eu recebo quando eu vou dormir, nos sonhos, na madrugada, quando eu estou deitado para ir dormir, no estado de pré-sono, lá no sistema difuso. Então, entenda que o mundo é completamente diferente agora. E que existem sim crises em determinados segmentos. Mas se você não se reinventar, você vai sempre ficar na crise. Por exemplo, o mercado de show está em crise, não tem show? E aí, você vai ficar esperando os shows voltarem, que é o que a maioria faz? Ou você vai simplesmente olhar e falar, peraí, eu entendo de áudio, eu entendo de iluminação, né? Eu entendo de som, de iluminação, eu entendo de pirotecnia. Cara, o que eu posso fazer com isso? Hoje tem a questão das redes sociais, o cara grava um vídeo aqui, o cara faz assim, poxa, eu podia montar um estúdio pequeno, onde as pessoas vão lá gravar a aula. Eu já tenho o equipamento, e o cara está esperando o show voltar. Ele podia já estar fazendo dinheiro daquilo. Ele já podia estar tirando proveito do conhecimento que ele tem. Imagina você, é só um exemplo, né?
Imagina eu poder, por exemplo, gravar as minhas aulas em um ambiente completamente preparado, com uma tela de LED, com possibilidade de interagir com as pessoas, e você alugar a hora daquilo ali, como se fosse um estúdio de gravação. Antigamente você tinha um estúdio de gravação de música, hoje você tem o estúdio de gravação de lives. É uma possibilidade, você já tem os equipamentos, já tem o conhecimento, por que não? Você pode fazer isso na sua própria casa, você pode alugar tudo isso para um cliente, para ele fazer na casa dele, para ele fazer um evento, uma imersão online, e ele ter mais qualidade, ele ter uma experiência melhor com o cliente dele. Então você entende que o mundo mudou e que com esse novo mundo, esse novo normal, você tem novas oportunidades, ou o seu cérebro vai ficar naquela mentalidade de escravo, achando que você está à mercê de um senhor, de uma circunstância, dependente de uma circunstância. A sua dependência está nele, é só nisso. Ele te preparou até aqui, ele preparou você para essa fase, porque ele já sabia. Ele já sabia. Então, eu quero que você entenda qual que é o grande segredo aqui, qual que é o grande elemento que muda todo esse processo. É um atributo de Deus que mostra para nós, que se mostra, se revela para nós lá no Gênesis. Na realidade, se revela na Bíblia inteira, porque realmente Ele é isso. Para mim, essa é uma das características mais marcantes em Deus, que é a criatividade. As pessoas acham que criatividade é uma habilidade. Ah, Yuri, eu não sou criativo. Por que você não é criativo? Ah, eu não consigo dar ideias. Eu falo, não consegue dar ideias? Claro que consegue. Não, não consigo, não sei criar, eu tenho dificuldade em criar. E aí a minha pergunta sempre é, então tá bom, entendi agora. Então Deus mentiu, né? Que isso, Yuri? Como é que você fala isso? Ué, você tá me dizendo isso. Porque lá está escrito assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entenda, imagem, semelhança, a gente está falando de trindade em você. Deus é criativo? Como Deus é criativo? Olha as 10 pragas. Ele é criativo. Você sabe por que que teve aquelas 10 pragas? Deixa eu te explicar por que que teve aquelas... Olha a criatividade de Deus. Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Só que você sabe disso, que o povo do Egito era um povo que adorava muitos deuses. Muitos deuses. Aquele povo que estava no Egito já estava há muito tempo lá. Então tinham gerações de pessoas que nem conheciam a Deus. Que eram hebreus, mas que não conheciam a Deus porque não foi passado de geração em geração. Eles eram escravos no Egito. Então, aquela geração que estava ali não conhecia a Deus, não conhecia a natureza de Deus, não conhecia o que Deus era capaz de fazer pelo seu povo. Então Deus pega Moisés, levanta Moisés para ser o libertador do povo. E ele faz 10 pragas. Cada praga daquela. E aí muitas vezes algumas pessoas perguntam, tá, mas por que que Deus precisou fazer aquelas 10 pragas? Existiam alguns motivos. Na minha opinião, o primeiro motivo, relembrar o povo quem ele era. Mostrar ao povo que já estava há muito tempo lá cativo, como que é a natureza dele. Falar, esse é o seu Deus. É assim que eu sou. Eu acho que essa era a intenção principal de Deus, resgatar aquele povo, para tirar a escravidão deles e mostrar que existia um Deus de uma natureza que cuida deles, que dá provisão para eles. Entanto que depois eles vão para o deserto e eles recebem o quê? Provisão, proteção e promoção. Promoção em formato de nuvem, né? A coluna de fogo, a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, a coluna de fumaça, né? Então ele entrega para aquele povo uma nova visão sobre quem ele é. A minha pergunta, Deus é ou não é criativo? Olha como é que Deus faz as coisas. Só que cada uma daquelas pragas, daqueles desafios, né, que aquele povo estava passando, e na verdade agora o povo egípcio, por conta do coração fechado de Faraó, e eu quero que você se lembre
que o próprio Deus disse que ia fechar o coração de Faraó. Ou seja, o próprio Deus queria passar por aquelas 10 fases, porque ele queria realmente mostrar para o seu povo quem ele era. E mais ainda, cada uma daquelas pragas era um deus do Egito. Então era uma afronta ao povo do Egito. Cada uma daquelas pragas foi uma afronta a um deus do Egito. Ou seja, ele só queria mostrar: vocês estão achando que vocês são poderosos? E aí o último, qual foi? Foi a morte do primogênito. Porque o filho de um faraó era considerado pelo povo do Egito como um deus. E aí ele matou todos os primogênitos. Deus é ou não é criativo? Se você pegar a genealogia de Jesus, você vai olhar a criatividade purinha, como é que Jesus veio de uma linhagem toda troncha, toda torta, toda errada. Mas Deus é especialista em pegar histórias ruins, histórias de maldição, e transformar em história de bênção. Essa é a especialidade dele. E ele usa esse atributo chamado criatividade. Ele viu que a terra era sem forma e vazia. Ele disse: haja luz, criatividade, haja separação entre o firmamento, haja separação entre água e terra seca. E ele vai e cria você segundo a imagem, conforme a semelhança. Você é o único ser na face da terra capaz de resolver problemas, porque você é o único que tem a criatividade, essa identidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo em você. Um cachorro não consegue pensar de manhã que ele quer almoçar um frango assado na hora do almoço. Ele reage à circunstância. Você é criativo porque você resolve problema baseado em um atributo de Deus chamado criatividade. Criatividade não é uma habilidade. Criatividade é uma identidade da paternidade, da presença da Trindade em você. Então não venha com essa história de que você não é criativo. Você é criativo, porque é verbo ser. E ser é identidade, não é capacidade. Talvez você não tenha treinado esse atributo para comunicar a virtude de criar. Porque você não desenvolveu a identidade criativa. Mas a partir de agora, você vai desenvolver essa visão da identidade criativa e vai ser criativo no resolver problemas. É para isso que Deus te chamou. Por que Jesus escrevia no chão, tocou na filha de Jairo? Por que ele fez isso? Criatividade. Por que Jesus usou a lama, cuspiu, e aí foi lá, passou no olho lá do cego e ele passou a ver? Criatividade. Por que Jesus estava dormindo no barco? Criatividade. Eu fico vendo as histórias de Jesus e eu falo, Jesus era incrível, ele tinha uma criatividade, né? O pessoal até brinca, né? Ele chega pro cego e fala: ei, o que queres que eu te faça? O cego era tão cego que ele pediu um cão guia. Lá, me dá um cão guia aí, um labrador. Ai, ai, me dá uma bengala, uma vareta pra eu saber onde é que eu tô indo. Ai, ai, é engraçado. Eu acho engraçado as histórias da Bíblia. Só que Jesus, ele era intencional, ele era criativo. Na verdade, ele estava só querendo entender o coração da pessoa. O que você pensa que eu posso fazer por você? Quem você pensa que sou eu? Porque ele era o Pai. Então entenda que criatividade é uma identidade que já existe em você. Você só precisa desenvolver isso. Então essa criatividade é a arte de fazer conexões. Eu te dou um exemplo aqui, por exemplo, celular, o smartphone, né, como é hoje. Antigamente, você tinha aqueles celulares de, não tenho nenhum aqui, mas aqueles celulares de teclado e tal. Aí saiu esse celular aqui, ó, que não tem teclado, né? Nossa, minha esposa é linda, né? Desculpa. Não tem teclado. Aí muita gente falou assim,
Nossa, nada a ver. Celular sem teclado. Nada a ver. Nossa, eu gosto é do teclado para eu digitar. Meu sonho é ter um BlackBerry que tem o teclado inteiro, tipo o teclado de computador. Meu sonho é ter o BlackBerry. Era na moda, tava na moda, né? E aí o que acontece? Uma empresa da área de tecnologia vem e desbanca Nokia, Sony Ericsson, todas as grandes do segmento de telefonia. E por quê? Capacidade de conectar. Não sei se você sabe, a Apple ele já tinha uma coisa chamada iPod, que tinha o mesmo formato. Ele tinha a mesma construção. Quando você abria aqui ó, o, o iPod, que era de música, ele tinha essa configuração aqui. Ele tinha esses quadradinhos aqui, né? E aí eu quero crer que alguém, provavelmente Steve Jobs, estava ali escutando sua música, né? Pegou assim um fonezinho de ouvido dele lá, estava escutando sua música e sua mãe ligou, sua mãe, ou seja lá quem for, ligou no celular dele. Ele falou, cara, eu tenho que parar a minha música para eu atender meu celular. Por que eu não coloco isso tudo num lugar só? Conexão, telefone. E aqui você tem, olha que incrível, conexão. Ó, aqui você tem, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Aqui vocês têm calculadora. Ó. Antigamente você precisava carregar uma calculadora científica, né? Então agora você tem calculadora aqui, se você virar de lado você tem aquela calculadora um pouquinho melhor. Aqui você tem régua, você tem gravador de som. Então aqui ó, você tem como medir as coisas, então esse aqui é um negócio para medir áreas. Você tem aqui lugar para você conversar com as pessoas, você tem o seu e-mail aqui, você tem afinador de instrumento, você tem jogos, você tem cartão de crédito, você já tem aqui, ao invés de você levar o seu cartão, você passa o seu celular, você passa o seu smartwatch, né? Agora, olha só o tamanhozinho disso aqui, né? Você já passa cartão com isso aqui. Você tem aqui câmera fotográfica, gente, tem câmera fotográfica. Você ia viajar, você tinha que levar seu celular, sua câmera fotográfica. Agora você leva só isso, você armazena gigas e gigas e gigas de foto aqui nisso. Você tem aqui drive para você botar documentos. Aqui você tem tradutor, você carrega um tradutor junto com você, você vai para um lugar que você não fala a língua, você fala para o celular, ele traduz para a pessoa. Aqui você tem livros que você pode guardar aqui dentro, você pode ler durante a sua viagem. Aqui você tem músicas que você pode escutar, aqui você tem questão de saúde, para você saber batimento cardíaco. Sabe o que é isso? Isso é criatividade. A pessoa pegou, conectou a um aparelho só, um mundo, N coisas. Esse mercado de hoje, esse mercado digital que as pessoas tanto falam, ele só é possível por conta disso aqui, de uma coisa que falaram que era impossível. Mas alguém foi lá e fez, deu a cara a tapa e falou, eu vou fazer esse negócio funcionar. Eu vou usar um atributo de Deus para comunicar à Terra a criatividade. E as pessoas falam, nossa, Steve Jobs é demais. Steve Jobs nada, isso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo nele. Essa criatividade vem do céu. Então entenda que qualquer coisa que você saiba fazer bem pode ser um negócio com a cultura do reino. Qualquer coisa. Yuri, eu sei dar aula, eu sei fazer bolo, eu sei fazer pizza, eu sei fazer comida, eu cozinho muito bem, eu sou bom em números, eu gosto de conversar com pessoas, eu sou psicólogo, eu sou médico. Qualquer coisa que você faça com a cultura do reino é excelente, porque você vai usar exatamente quem Deus é para propagar esse Deus maravilhoso que você serve. Então qualquer negócio com a cultura do reino tem a probabilidade de dar muito certo, mais do que qualquer outro negócio do mundo. O seu negócio tem que ser o negócio mais próspero da face da terra, porque você propaga um propósito do céu, você não propaga um produto da terra. O seu objetivo, no fim das contas, é fazer as pessoas conhecerem o Pai. Então qualquer negócio, só que você precisa entender que existe um movimento de mercado. E esse movimento de mercado abre oportunidades que antes você não via. Então a sua mentalidade hoje, muitas vezes está enraizada no velho mundo.
onde você precisava alugar uma loja, comprar insumos, comprar estoque, colocar dentro da loja e esperar o cliente vir. Tá tudo parado, tá tudo fechado. E você ainda continua querendo abrir uma loja, sendo que você pode entrar aqui em um desses aplicativos, porque aqui você faz a sua loja. Só que aqui você não paga aluguel, aqui você não precisa pagar imposto trabalhista para funcionário. Não, você faz tudo aqui, por exemplo. Por que eu falo tanto do digital, do ponto de vista de você começar por ele? Porque é mais barato, diminui o seu risco, diminui o investimento. Yuri, mas eu não sei mexer nisso. Então, ao invés de você alugar uma loja, que você vai pagar aí R$1.000, R$2.000 de aluguel, você ainda tem luz, você tem internet, você tem água, você tem pessoas da limpeza, você tem todo o material, o insumo que você tem que comprar, todo o mobiliário que você tem que comprar, você tem que ir para lá todo dia abrir. Então todos os custos agregados em você montar um espaço físico que você teria, você não tem mais. Sabe o que você faz? Você não estava disposto a investir isso? Então investe em conhecimento. Investe em mentorias, investe em pessoas como eu que posso te ajudar a pensar o seu negócio, reduzindo o risco e aumentando o resultado. Só que quando você olha para a expectativa, por exemplo, de um investimento em um curso, você acha caro. Mas quando você olha para a construção de uma loja, em que você vai gastar aí o dinheiro que você não tem, R$5.000, R$10.000, você acha barato. Só que o conhecimento você não joga fora. Não tem risco no conhecimento. Porque você aprende e coloca em prática. Yuri, mas e se eu não colocar em prática? Aí é com qualquer coisa na vida. Você vai montar uma loja, se você não for para a loja, não abrir a loja, não colocar aquela loja em prática, ela vai quebrar. Pior ainda, se você achar que é só abrir a loja, sentar lá dentro, cruzar os braços que os clientes vão entrar, pior ainda, você vai ter que ter o conhecimento que você precisaria fazer tanto no online quanto no presencial. A questão não é o negócio, a questão é a sua mentalidade em criar e resolver problemas todos os dias. Quantos clientes eu posso atrair para a minha loja? Quantos clientes eu posso atrair para o meu Instagram? É a mesma coisa. O que é o Instagram? O Instagram nada mais é do que uma loja. É uma vitrine. Eu vou te mostrar como isso é uma vitrine. Eu vou abrir o meu Instagram para você entender que isso aqui é uma vitrine. Tá aqui, eu estou num shopping. Ó, tem uma loja que está me falando aqui sobre por que eles têm tanto medo do tratamento precoce. Aqui, eu estou aqui nessa loja, eu estou vendo essa loja aqui agora. Mas essa loja, essa vitrine aqui não me interessou. Então eu vou mudar de loja. Estou andando no shopping. Aqui já é uma loja que fez um anúncio no shopping, dizendo, venha fazer um test drive. Mas eu não gosto de moto. Eu não gosto, então eu não vou entrar nessa loja. Vou para a próxima loja. Aqui é um dos meus mentores, o Pablo Marçal. Opa, essa loja aqui. Também não estou afim de entrar nessa loja não. E eu vou passando de loja em loja. A minha loja é essa aqui. Então tá aqui minha loja. Olha aqui a vitrine da minha loja. Você entrou na minha loja. Você vai entrar aqui, você vai falar, tem esse conteúdo aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Enfim, isso aqui é uma loja, gente. É a mesma coisa. Se você tem um produto, inclusive ele tem aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Adicionar loja. Adicionar loja para você vender por isso aqui sem você pagar aluguel. De graça, tá aí, tá pronto. Então esse novo normal traz consigo oportunidades que você precisa de um conhecimento novo para embarcar nele. Aí você tem duas opções. Você pode bater sua cabeça e fazer isso tudo sozinho. E vai demorar muito mais tempo. Ou então você pode se juntar com pessoas que já conhecem isso e que vão te ensinar um passo a passo de como fazer isso mais rápido. Você vai economizar tempo e vai economizar dinheiro. Só que você tem que pagar essa pessoa. Por incrível que pareça, é muito mais barato. Então entenda que aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você sabe fazer, é uma ferramenta nas mãos do Pai para que ele seja propagado na terra. Agora, o como você vai fazer isso? Você precisa de conhecimento. Ele sempre vai usar o que você tem. Muitas vezes as pessoas chegam para mim, Yuri, mas é porque eu amo fazer crochê. Eu falo, legal. Por que você acha que isso é um negócio para você? Não, porque eu amo fazer isso. Eu falei, pois é, mas nem sempre o seu negócio tem a ver com o que você ama. Deus, quando me comissionou para fazer o que eu faço hoje,
Na primeira conversa que eu tive com ele, do dia 9 para o dia 10 de outubro de 2011, ele falou assim para mim: você vai lançar as minhas sementes com jogos. Sabe o quanto eu gosto de jogar? O quanto na minha infância eu ficava jogando videogame? Praticamente nada. Porque não é uma coisa que eu goste muito. Eu jogo, mas eu não gosto muito. Eu vejo homens aí que falam: nossa, eu comprei um PlayStation e tal. Nunca tive vontade de comprar videogame. Nunca. E eu falei: pai, mas com o jogo eu nem gosto de jogar. Ele falou: mas é exatamente assim que eu quero. Por quê? Porque ele sabe quem sou eu, ele sabe como eu fui formado. O Salmo diz isso: eu fui formado desde o ventre da minha mãe, fui entretecido pelas tuas mãos, suas obras são maravilhosas. Né? Eu acho massa esse salmo, porque tipo autoestima lá em cima, né? Autoestima lá em cima, suas obras são maravilhosas, né? E depois ele fala: e eu fui entretecido pelas suas mãos, ou seja, ele disse que as obras são maravilhosas e depois ele falou que ele foi entretecido pelas mãos do Senhor. Ou seja, ele é maravilhoso, né? Acho massa isso. Sabedoria. Entendeu o processo? Então você só precisa entender que existe uma nova forma. Ah não, Yuri, mas dá aula pela internet. Yuri, como que eu vou dar aula pela internet? Os alunos não aprendem, Yuri. Deixa eu te falar, isso já é uma realidade. Para de discutir com isso. Para de ficar usando o problema para justificar a sua paralisia. Para de pegar o problema e ficar botando luz sobre o problema para justificar que você tem uma mentalidade de escravo, que você prefere viver do salário do seu senhor. Desculpa te falar assim, tão verbo rasgado. Aí, mas sabe o que é? Porque eu não entendo nada do digital, esse negócio de internet. Deixa eu te falar, as pessoas não entendiam nada de comércio, as pessoas não entendiam nada de loja, as pessoas não entendiam nada de indústria e elas aprenderam. A grande questão é que aquelas que aprenderam, elas conseguiram prosperar a terra e na terra. Aquelas que não aprenderam se tornaram escravos do Senhor. A minha questão é: onde é que você quer estar? Qual que é a sua escolha? Então entenda que usar esta criatividade para resolver problema é o que te torna notável no processo. Pega um funcionário. Eu gosto muito do exemplo de uma historinha que conta por aí, que fala o seguinte. Um funcionário chegou para o chefe e falou assim: chefe, eu não entendo. O fulano que tem 6 meses aqui na empresa já ganhou uma promoção e eu estou aqui trabalhando para você já tem 6 anos e não ganhei nenhuma promoção. Isso é injusto. Eu estou aqui há muito mais tempo. Aí ele falou: é mesmo? Ele falou: então espera só um pouquinho. Faz o seguinte, antes, eu vou ver esse negócio da sua promoção, mas antes faz um favor para mim. Vai ali fora, eu estou querendo mudar o cardápio do lanche aqui dos funcionários, eu estou querendo mudar a fruta, essa fruta não está legal, a gente está comprando melancia. Vê para mim se ele tem abacaxi lá. O rapaz aqui que vende fruta aqui na frente, vai lá na frutaria lá e vê se ele tem abacaxi lá pra gente trocar, porque a gente tira melancia e põe abacaxi. Aí ele falou: ah, beleza, então vou lá e a gente volta pra gente conversar sobre... aí você volta pra gente conversar sobre a promoção. Falou: tá bom. Aí ele foi lá, voltou, e aí ele falou: chefe, não tem abacaxi, tá em falta. Aí ele: é mesmo? Ah, então tá bom. Então peraí rapidão. Aí foi, pegou o telefone, ligou pra secretária, falou assim: chamou o fulano lá. Sabe quem ele chamou? O cara que ele estava reclamando, que ganhou a promoção em 6 meses e ele estava lá há 6 anos. Aí chamou o fulano. Aí ele falou assim: fulano, faz favor pra mim, eu tô querendo trocar o lanche da galera aqui e eu tava querendo trocar por abacaxi. Vai aqui na frutaria aqui na frente e vê se ele tem abacaxi lá e me diz o preço, essas coisas. Vê lá pra mim se ele tem. Tá bom. Aí o cara saiu. E aí o cara falou: ué, eu acabei de dizer pra você que não tem abacaxi. Ele falou: calma, espera só um pouquinho, deixa ele voltar. E aí dali um tempo, aquele rapaz voltou, ele falou assim: chefe, o cara lá disse que ele não tem abacaxi. Aí o que o cara falou? Tá vendo, chefe? Falei pra você que não tinha abacaxi. Aí ele vira e fala assim, o outro, ele vira e fala assim: mas chefe, ó, eu olhei lá, é o seguinte, o abacaxi que chega na semana que vem vai ter. Se você quiser o abacaxi mesmo, o abacaxi na semana que vem, ele disse que vai estar tantos reais, porque subiu o preço e tal, mas para essa semana você pode trocar, ó, por morango, tem manga, ao invés de comprar melancia, tem manga, tem melão,
a manga é tanto, o melão é tanto, tal, tal, tal. Ele falou, obrigado. O cara saiu. E aí ele falou assim, e você ainda está falando que é injusto ter uma promoção? Você ainda está dizendo que é injusto? Você entendeu agora por que ele ganhou uma promoção? Por que eu estou te contando essa história? A diferença é o que você faz com o problema. É como você reage diante do problema. É o que você usa de Deus em você para resolver um problema. Um funcionário, querendo ou não, ele vai se destacar pela sua proatividade, não por sua reatividade. É o quanto ele resolve problemas. O que um empresário quer? Ele quer pessoas que resolvam problemas, que parem de levar os problemas para ele, que resolva antes e dê uma solução para isso. Então, nesse novo normal, você pode ser o funcionário e o patrão ao mesmo tempo. Você pode trabalhar da sua casa. Eu tenho alunos na China, na Espanha, em Portugal, na Argentina, nos Estados Unidos. Eu tenho alunos e eu dou aula daqui, do meu escritório, da minha casa. Antes, para eu dar uma aula, eu tinha que ir para um lugar, para dentro de uma empresa, para dentro do auditório, eu dou aula daqui. A diferença é que o problema vai surgir, você precisa resolver o problema. E não se apoiar nele para justificar o seu fracasso. A sua mentalidade de escravo. É isso que faz de você uma pessoa livre, uma pessoa que não é alienada nos problemas que surgem à frente. Então como é que você pode fazer isso? Primeira coisa, entenda que nem sempre é o que você gosta de fazer, mas é alguma coisa que você faz bem, que as pessoas olham para você e falam, cara, o Yuri é bom nisso, o João é bom nisso, a Maria é boa nisso. Muitas vezes é muito mais fácil você ganhar dinheiro com algo que você sabe fazer do que com o que você gosta de fazer. Talvez cantar seja um hobby, não seja um ministério, não seja uma profissão. Talvez as artes manuais, o crochê, seja um passatempo para você descansar a sua cabeça dos problemas, para você ver realmente, para você não ver o tempo passar. Mas faça algo produtivo resolvendo problemas. E aí você olha para isso e vê, cara, isso agrega valor às pessoas, isso resolve o problema das pessoas. Então isso é um negócio. Entenda que empreender é resolver os problemas. E aí eu vou até além, empreender é criar problemas e resolver problemas. É você encontrar e falar, isso aqui, eu posso criar um problema para isso aqui, para eu poder resolver esse problema. Eu te dei o exemplo aqui do smartphone, o que ele criou hoje. Ele criou várias indústrias que antes não existiam. Hoje os digital influencers, os youtubers da vida, só são possíveis por conta disso. Antigamente eu estava aqui, antigamente não, né? Eu estava aqui ontem gravando alguns vídeos, enfim, e a gente estava começando, é um cara que trabalha com produção, ele foi músico, ele tinha uma dupla sertaneja e tal, ele falou assim, Uli, para eu gravar um clipe de uma música, cara, eu precisava levar um baita de um equipamento para subir uma câmera, filmar de cima, aquelas gruas enormes. Ele disse que fez uma gravação de um clipe em cima de um prédio. Irmão, era uma parafernália de ferro, de madeira, para subir, para parecer que tinha um helicóptero ali filmando eles. Hoje em dia você pega um drone, sobe e filma em 4K. Controlezinho remoto com o celular encaixado nele assim, ó. E aí você vê aqui o que ele está filmando aparece na tela de quê? Do smartphone, do celular. Talvez Steve Jobs, quando criou isso, nem sabia que ia ser assim. Reinventou todo um processo. O digital influencer, o YouTube, hoje ele consegue fazer isso porque as possibilidades tecnológicas se multiplicaram. E a lei de Moore defende que a cada 6 meses nós dobramos a nossa capacidade. A cada 6 meses. Antes você tinha um computador do tamanho dessa sala aqui para armazenar bytes de informação. Hoje em dia, esse meu celular aqui, 256 GB de memória. Você pega um cartãozinho aqui, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Por acaso está aqui em cima. Aqui, ó. Olha esse cartãozinho aqui. Olha o tamanho disso. Vou botar aqui na ponta do meu dedo, só para você ver, ó. Olha o tamanho disso. Isso aqui é um cartão de memória. Esse cartão de memória aqui, ó,
32 gigas aqui nesse negocinho desse tamanhozinho, 32 gigas. A cada 6 meses, isso aqui dobra de tamanho de armazenamento. Tem chipzinho de terabytes. Então entenda que é a sua capacidade de resolver o problema. Yuri, mas como que eu faço isso na prática? Eu vou te dizer agora como você faz isso na prática. Então é a arte de resolver problemas. Jesus nos mostra que existem 3 tipos de níveis num negócio com a cultura do reino. Eu ensino isso no Método Elias mais aprofundadamente, mas eu quero te mostrar aqui para você ter uma visão geral. O nível 1 é a base do seu negócio, onde você vende tempo, tá? Tempo. Então um professor vende tempo, ele vende aula, né? Ele vende hora, aula, tá? Então, você vai pegar o seu talento manual e você vai imprimir. Isso. Esse é o nível 1. Isso é a criação de uma autoridade. Por exemplo, alguém que já dá aula há 10 anos já tem autoridade em dar aula. O nível 1 dele está feito. Ele precisa ir para o nível 2, porque o nível 2 você começa a aumentar a sua capacidade de entrega fazendo a mesma coisa. O nível 2 é pessoas. E nesse nível você sempre vai usar 2 atributos, que é comunicação e liderança. 2 habilidades, 2 competências, sempre no nível 2 você vai usar comunicação e liderança, anota aí. Então no nível 1 você sempre vai usar um talento manual, um talento individual, algo que você saiba fazer muito bem. Você é bom em artesanato? Ó, isso aqui, por exemplo. Isso aqui eu estava em Fernando de Noronha, né? Tá aqui até Fernando de Noronha aqui atrás. Eu estava em Fernando de Noronha, fui dar um treinamento lá, fiz esse esforço de ir para lá, tudo pago. E uma pessoa fez o treinamento comigo, eu fiquei 4 dias lá, e aí no 3º dia ele veio, eu tenho um presente para você, e aí ele me entregou isso aqui, ele fez a logomarca da minha empresa, a Axis, colocou meu nome aqui, colocou Fernando de Noronha aqui atrás, e ele falou que era um presente para mim por tudo que eu fiz pela vida dele, né? Então, isso aqui, ele poderia vender isso para mim, e eu pagaria pesadíssimo, porque ele fez isso aqui em um dia, e ele fez personalizado para mim. Eu pagaria caro por isso aqui. Então ele tem essa arte aqui. Depois o que ele poderia fazer? Ensinar pessoas a fazer isso aqui. Turistas, vou te ensinar a fazer coisas de areia, para você aprender como faz o desenho e tudo mais. Ele poderia. Num 3º nível, no nível 3, ele poderia ensinar pessoas a ganharem dinheiro vendendo artes de areia. Isso aqui é areia dentro, tá? Você que não sabe, isso aqui é areia dentro. Areia preta, laranja, branca. Ele faz isso com um palitinho aqui. Depois ele passa uma cola aqui, ó, que aí fica duro e aí a areia não sai, né? Então se você tem esse talento manual, 1º nível, você sempre vai usar o talento manual. 2º nível, você vai usar comunicação e liderança. 3º nível, você sempre vai usar educação. Por isso que eu falo, educação é um dos melhores negócios da face da terra. Porque nosso país precisa tanto de educação, tanto de pessoas que estão dispostas a ensinar umas às outras, a mentorear umas às outras, a acompanhar umas às outras. Nosso país precisa tanto de soluções criativas que se você souber ensinar pessoas, se conectar a pessoas, impulsionar pessoas, esse é o melhor negócio do reino. Agora, Yuri, de onde você tirou essa questão dos 3 níveis? Jesus, no nível 1, Jesus viveu dos 12 aos 30, dos 12 aos 30 anos pregando, criando autoridade, um talento manual de Jesus. Era um talento que era dele, que estava nele. Depois Jesus é batizado e ele comissiona os seus 12 discípulos, depois os 75 e depois as multidões. Mas ele comissiona os 12 para intencionalmente formar aqueles 12 como discípulos. Ou seja, pessoas que fariam o que ele faz, propagando o reino na terra. Nível 2, treinar pessoas. Por isso que você precisa de comunicação e liderança. E depois, 3º nível, Jesus deixa uma coisa chamada legado. Ele morre, é assunto ao céu, né? Morre, ressuscita, é assunto aos céus. E ele, eis que deixarei convosco o Espírito Santo. Legado.
ele impulsiona aqueles discípulos a propagarem o reino, tendo a presença do Espírito Santo. Ou seja, mesmo que Jesus não estivesse ali mais, o propósito dele ainda estava sendo propagado na terra. Esse é o terceiro nível. É quando você vai acompanhar pessoas para que elas consigam acelerar a propagação do seu propósito. Isso é o Espírito Santo. Então esses três níveis são baseados na história de Jesus. Yuri, vamos lá, me dá um exemplo prático. Vou te dar um exemplo prático de saúde. Eu tenho hoje mentoreados da área de saúde, como nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, coaches, psicólogos. Então, nível 1, consulta. Você vai atender, vai ganhar autoridade nisso. Vai atender para você ter experiência. Você, quando você conversar com outro cliente, você saber que aquele problema resolve de tal maneira. Você vai criar e exercitar o seu conhecimento e a sua criatividade. Depois você pode fazer um grupo coletivo. Por exemplo, vou dar o exemplo de um dos meus mentoreados que criou um grupo coletivo de emagrecimento. Gratuito, usando o WhatsApp, usando o Instagram dele. O que acontece? No nível 1, a sua limitação é tempo. Por quê? Se eu atendo uma pessoa, eu não consigo atender duas. Eu não consigo atender 3 ao mesmo tempo. Eu vou ter que esperar um e o outro. No nível 2, eu ponho todo mundo num lugar e atendo todo mundo junto. Quando eu atendo todo mundo junto, eu ajudo todo mundo junto, eu exponencializo. Antes, em 1 hora, eu ganhava, o John, por exemplo, ganhava R$ 150 na hora dele de consulta para uma pessoa. Hoje ele ganha muito mais com o grupo coletivo do que os R$ 150 em 1 hora. Só que tem um detalhe. Quando ele foi para o nível 2, ele melhorou o nível 1 dele. Quando ele foi para o nível 2, ele deixou de cobrar 150 no nível 1, ele passou a cobrar 420. E ele não tem agenda no nível 1, porque você ganhou em valorização. Então o nível 2 sempre vai ajudar o nível 1. Então no nível 2 ele criou um grupo coletivo de emagrecer. E no nível 3, um programa de mentoria fitness, em que aí ele cobra muito caro para acompanhar você durante 6 meses, durante 1 ano. É um pacote, é um mentor fitness. Ele não é um nutricionista só. Aí entra um nutricionista, um programa, entra receitas, entra um endocrinologista, aí já é uma equipe que vai atender aquela pessoa para o objetivo que ela quer alcançar. E aí é um serviço top. Aí é um serviço Mega Plus. Agora, ele poderia também fazer o seguinte: nível 1 consulta, nível 2 ele poderia ensinar, mães a fazerem um cardápio saudável em casa. Nível 3, ensinar outros nutricionistas a fazerem o que ele faz. Ao invés de terem uma clínica, eles atenderem de casa, como ele faz hoje. Ele já teve uma clínica com mais de 10 funcionários e durante a mentoria, aí ele falou, cara, eu não preciso mais disso, eu tenho um custo altíssimo para ganhar muito menos. Ele vendeu tudo e largou tudo e ele trabalha hoje da casa dele com liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade de reino, porque ele pode falar o que ele quiser. Isso é na área da saúde. Yuri, na área de serviço. Primeiro, vamos lá, vamos pegar aqui um serviço. Eu tenho clientes de consultoria, mentoreados de consultoria, por exemplo, como o Carlos. O Carlos ele tem uma consultoria, ele trabalha numa empresa, inclusive ele é CLT, ele trabalha numa empresa de consultoria. E o que ele faz? Ele construiu um negócio correlato ao negócio do patrão dele, e aí ele atende em parceria. Ele atende o cliente do patrão dele, claro que o patrão sabendo, e aí ele atende, ele coloca o serviço dele agregado no produto. Então o que ele faz? Atendimento, nível 1, consultoria e assessoria. Nível 2 do serviço, você pode formar consultores. E o nível 3, você pode construir um grupo de mentoria ou de mastermind para que esses consultores ou empresários possam se conectar entre eles e eles possam conversar entre eles usando você como mentor. Igreja, Yuri, como é que eu posso aplicar isso na igreja? Primeira coisa, formar a igreja, trazer gente para a igreja, pastorear pessoas, cuidar de pessoas, atender em gabinete. Esse é o primeiro nível. Depois o segundo nível é formar ministério. O cara abre uma igreja e quer ter 200 ministérios. Você não conseguiu fazer nem o seu ministério ainda, você está querendo outros ministérios. Não faz sentido. Quando você tiver autoridade no seu ministério, você vai poder criar outros ministérios dentro do seu próprio ministério.
o ministério infantil, o ministério de missões, mas você não conseguiu criar nem o seu. Você não tem nenhuma cultura criada ainda. Então cria primeiro, atende as pessoas, vai atender, vai pastorear as pessoas, vai cuidar das pessoas. Não delegue isso para ninguém. Se Deus chamou você para ser pastor, então vá ser um pastor, vai fazer visita na casa dos irmãos. É isso que vai trazer as pessoas para Cristo, é servi-los com amor. Depois você forma ministérios, amplia o seu ministério, cresce ele, treina líderes para terem o mesmo DNA que você, foi o que Jesus fez com os discípulos. E depois, congregações. Você vai treinar outros pastores, você vai mentorear outros pastores para que eles tenham a igreja deles e façam a mesma coisa que você fez. Então os 3 níveis, e por isso que eu falo, cara, a palavra ensina sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. A gente que não aprende a tirar da palavra esse entendimento e esse conhecimento. Yuri, mas sabe o que é? É que eu não tenho mais tempo para isso. Minha vida já está no fim. Eu já tenho 40 anos. Meu brother, os maiores nomes da história do empreendedorismo no mundo, Henry Ford, vários, começaram aos 60, aos 80 anos. Tu não está entendendo não. Jesus só precisou de 3 anos para cumprir o nível 2 dele. Depois deixou o nível 3 para o Espírito Santo. E o nível 3 dele está aí até hoje, o nível 1 está até hoje, o nível 2 está até hoje. Tempo é relativo, Deus pode fazer o que Ele quiser no tempo. Então pare de justificar, isso é só uma justificativa para você não fazer o que você tem que fazer. Agora entenda que o tempo é investimento e o retorno sobre esse investimento é o que manda. É o que você está fazendo hoje com o seu tempo. Você só está vivendo sua vida? Você está investindo hoje para colher amanhã? Yuri, mas eu não tenho nenhum N1, como que eu faço? Eu não tenho nada, eu não tenho ideia. Então primeira coisa, coloque a mão na massa. Entre em movimento para ganhar essa experiência do nível 1. Você faz artesanato? Então faça 10 peças e venda as 10 peças. Depois faça mais 20 peças e venda as 20 peças. Vai ouvir os clientes, vai ver o que eles querem, vai ver qual é o problema que você resolve deles. Isso é o que vai te ajudar. Yuri, mas como é que eu começo se eu não tenho dinheiro? Foca no N1. No N1, geralmente nele você não precisa de dinheiro. Você já tem aí os insumos que você precisa, os recursos. E se der errado, esse é o melhor lugar para dar errado. É o melhor lugar para você descobrir que não dá certo. Porque imagina se você está no nível 3 para descobrir que não dá certo. O seu investimento já foi muito alto. Porque no 2 você vai ter que investir muito tempo nas pessoas para colher no médio e longo prazo. No nível 3 você vai ter que investir dinheiro para andar com pessoas, para fazer networking, para aprender com pessoas, para o seu aprendizado ser acelerado. Você vai ter que investir isso. Imagina se isso não der certo. Então é melhor não dar certo mesmo no primeiro, que é pequenininho, faz uma pizza, tenta vender. Se você vender uma pizza e o cliente fala, nossa, tá horrível essa pizza. Aí você fala, eu não nasci para fazer pizza. Não, é porque você fez a pizza errada. Faz de outro jeito. Melhora a sua receita. Melhora os insumos que você está utilizando. Não desiste, não para. Eu já te disse isso, eu vou repetir. No reino não existe fracasso. O fracasso é desistir. Quando você desiste do propósito, isso sim é fracasso. Agora, se você erra em alguma coisa, aprenda e siga. Aprenda e siga. Ou você vence, ou você tem sucesso, ou você aprende. Só isso. O fracasso é desistir. E desistir você não vai. Eu não vou deixar você desistir. Eu não tenho dinheiro, então foca nesse N1 para diminuir o seu risco, você descobrir. Agora, Yuri, eu posso ir para o N2? Porque assim, o N2 eu gostaria muito de ensinar as pessoas. Eu gosto muito de mentorear as pessoas, porque isso dá status, né? Deixa eu te falar, você tem experiência em quê? Em nada? Então deixa eu te dizer, você não vai ter autoridade suficiente. Eu não estou dizendo para os outros, eu estou dizendo para você. Você não vai ter segurança para dizer, faz isso aqui que funciona. Porque você não teve, desculpa o termo, hora bunda. Não teve. Bunda na cadeira, sentar na cadeira e fazer, botar a mão na massa. Saber sobre o que você está falando. Entendeu? Então viva o N1 com toda a sua intensidade. Com a alegria de ter que produzir um produto. Com a alegria de ter que prestar um serviço. Saber que você está levando o reino naquilo ali. Não é pelo dinheiro, mas é pelo reino. O dinheiro é consequência do seu trabalho. Então entenda que você vai ter que viver todos os níveis se você quer ir para todos os níveis.
Então como é que você faz isso? Anota aí, estabelece cada um dos níveis de forma clara e objetiva. Qual que é o seu alvo em cada um? E respeite o tempo de experiência em cada um deles. Não queira ir direto para o nível 3 nem para o nível 2 se você não tem o nível 1. Se você está estabelecendo o seu nível 1, top! Aí você pode começar a pensar no nível 2. Mas você já pode criar ideias para cada um deles, para o seu cérebro ir aprendendo no nível 1 o que ele precisa para o nível 2. E no nível 2, o que ele precisa aprender para o nível 3. Você já tem uma visão de futuro clara. Depois você vai se lembrar que a fase anterior te prepara para a próxima fase. Se você pular etapas, é bem provável que você vai chegar na próxima fase sem as ferramentas e os conhecimentos que você precisa para vencer na próxima fase. É igual um videogame. Lá no Mario Bros, era um dos jogos que eu gostava de jogar. Um dos poucos jogos. Na fase anterior você pegava as coisas para você vencer a próxima fase. Quando você pegava um atalho, quando você usava uma artimanha, né, uma senha, alguma coisa assim, você não pegava as ferramentas que você precisava. Aí você tinha que voltar do Donkey Kong, tinha muito isso também. Aí você tinha que voltar na fase anterior, jogar ela toda de novo, para você pegar o que você precisava para resolver a próxima fase. É exatamente assim na vida real. Então, de forma prática, número 1, nota aí, defina o seu N1. Escolha um produto e venda para 100 a 1000 pessoas. Anotou? Defina o seu N1. Você vai vender, escolher um produto ou um serviço e você vai vender para entre 100 e 1000 pessoas. Quando você estiver nele, você vai criar o seu N2. Só que olha que interessante, no N1, os seus clientes vão começar a pedir o N2. Mas como é que você faz isso? E aí você vai entender que essa é a hora de testar a replicação do seu método de produção. Então você vai falar, bom, eu faço marmita. E aí os clientes vão começar a pensar, a perguntar, mas como é que você faz? Você pode me dar a receita? Opa, nível 2. Ele já quer entrar no seu produto, nível 2. Aí você vai fazer o quê? Posso te ensinar. Eu tenho um programa aqui onde eu junto as pessoas que querem aprender isso e eu ensino, dou um livro de receita, eu dou X videoaulas, enfim, eu vou treinar você para você saber fazer a marmita. Ao invés de você comprar de mim, você vai fazer aí na sua casa. Aí você pode falar assim, mas você não está matando o N1? Claro que não. Por quê? Porque essa pessoa, provavelmente, você nunca ia entregar marmita para ela. Nunca ia entregar marmita para ela. Porque ela, às vezes, está em outra cidade, em outro estado, você não ia entregar marmita para ela. Pois ela conheceu o seu trabalho por meio de alguém, por meio da sua loja na internet, enfim. Pô, chutei a luz aí. Sacou? Então o seu nível 2 vai valorizar o seu nível 1. Então no nível 2, quando você estiver no nível 1, os clientes vão pedir o nível 2. Aí você vai para o nível 2. Só que você deixa de atender o nível 1? Não. Você continua vendendo seu produto, porque o nível 1 é o que paga as suas contas. O nível 2 é o seu lucro. É o dinheiro que entra a mais. E aí depois no nível 3, os seus clientes vão te pedir ajuda. E aí você tem que estar atento para descobrir quais são as áreas em que eles precisam de ajuda. E aí você vai cobrar caro por isso. Porque eles não vão comprar mais o seu produto e o seu serviço. Eles vão comprar o acesso a você, o relacionamento com você. Yuri, comprar o acesso Jesus morreu na cruz e ele pagou um alto preço para que você tivesse o Espírito Santo e a presença dele em todos os dias da sua vida. Foi pela graça, mas não foi de graça. Ele pagou um alto preço. Eu não estou dizendo que ele cobra por isso, não, mas ele pagou um alto preço. E você não precisa mais nada, você não precisa pagar mais nada, porque ele já pagou esse alto preço. A fatura está paga, o boleto está pago. Né? O pessoal não usa hoje muito, está pago. Foi mal, ridículo isso, né? Tá pago. Eu sempre falo, tá mesmo, lá na cruz do Calvário, nada do que eu faço hoje pode pagar o que ele fez por mim. Mas entenda, as pessoas, elas vão comprar um relacionamento com você. E é justo, porque você vai entregar tudo para elas. Você vai entregar até o que você não sabe ainda. Você vai entregar suas conexões, você vai entregar o seu conhecimento, sua sabedoria, as suas experiências, para ela ganhar em velocidade. Então, é só fazer isso, passo a passo, respeitando o tempo, em qualquer produto, em qualquer negócio. Beleza? Bora? Amo você. Levanta e anda. E até a próxima aula.